Então a ideia aqui é o seguinte: vamos pegar o céu inteiro e embolar ele numa única projeção, ok? Essa é a projeção que eu estou usando. Seria como uma projeção polar, só que apenas para o céu. É uma projeção do hemisfério celeste, ok? Então esse círculo azul grande é o hemisfério celeste. Então no alto do céu a gente vai ter 90 graus, né? Exatamente onde os nossos sóis aqui começam, na marcação de 90 graus, né? Do outro lado a gente vai ter 180, ok? A gente vai ter 180 e aqui na outra borda a gente vai ter 0 graus, certo? Então vamos lá. Aqui tem um pequeno relógio, né? Porque já que os dois sóis vão começar no 90 graus, ou seja, diretamente no zênite do observador, diretamente acima do observador, então o horário é de meio-dia, ok? Então essa animação ela vai do meio-dia até 18 horas, até 6 horas, que é o horário que o sol está se pondo, ok? Então o que vai acontecer aqui? Tem a pasta do relógio, que são todas essas barras que eu usei para construir o relógio, né? Todas as linhas. Tem as das marcações, que são essas marcações menores aqui. Essas marcações menores que vocês estão vendo, elas acontecem a cada 15 graus. Então 90 vai para 75, 75, aí depois 60, depois 45, depois 30 graus. Elas vão de 15 em 15 graus. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter 6 marcações. A gente vai ter 6 marcações aproximadamente. São 6, são 6 marcações. Cada uma para uma hora, né? O Sol, a gente sabe que a gente observa ele se movendo a 15 graus por hora. Então, o Sol observável, ele vai se mover a 15 graus por hora. Então, no final da animação, o Sol observável, ok, o Sol real, ele vai passar uniformemente por todas essas marcações, ok? E vai se pôr no final do dia, como observado. E agora a gente tem em laranja o Sol plano, ok? Com a posição dele calculada por trigonometria, certo? Então a gente vai ter o tamanho do Sol em quilômetros. Aqui nas opções aqui a gente vai ter o tamanho do Sol em quilômetros, o Sol plano, né? A gente vai ter a altura dele. Então, no caso, para ele ficar a 5.500 km de altura e ainda ter o mesmo tamanho do Sol real observável, ele teria que ter 50 km, né? Teria que ter 50 km de raio. Não. Se eu diminuir, ele fica muito pequeno. Se eu aumentar, ele fica muito grande. Então, ele tem que ter exatamente 50 km de raio. Deixa eu devolver aqui. Pronto. Aí a gente vai ter a altura dele, se a gente diminuir a altura dele, o tamanho angular dele no céu, ele vai, obviamente vai aumentar. Então se a gente diminuir ele vai passar a ocupar uma parte gigante do céu. Se a gente aumentar essa distância, ele diminui, ok? Devolver aqui para o 5.500, tá tudo certo. Esse H grande é a distância do Sol plano, ok? Esse H grande é a distância do Sol plano até o observador. É simplesmente a distância entre dois pontos, é a hipotenusa do nosso triângulo, ok? E a gente vai ter aqui essa distância D. Essa distância D aqui é a distância, né, do observador até o ponto subsolar, que é o ponto diretamente abaixo do Sol, ok? Então, assim, tanto numa Terra plana quanto no modelo do globo, essa distância do ponto subsolar é de aproximadamente 20.000 quilômetros, ok? A circunferência do globo são 40.000 quilômetros. Você divide pela metade é noite, metade é dia, né? Então essa metade do amanhecer até o anoitecer dá 20.000 quilômetros. No modelo da Terra plana, esses 20.000 quilômetros só existem, ok? Se for durante o equinócio, ok? Mas mesmo assim, vamos considerar isso, né? Porque na Terra plana ainda tem esse problema que o Sol ele fica se movendo do trópico menor para o trópico maior. Então a distância que ele tem que se mover para poder se pôr numa Terra plana é diferente, varia conforme o ano. Mas vamos considerar essa situação que ele tem que se afastar 20.000 quilômetros para poder se pôr,
ok? Então todos os cálculos de posição vão ser baseados nisso, ok? Nessa variante D aqui, ó. E por último a gente tem a altitude angular. Essa altitude angular é o ângulo que você obtém, né? É o seno. Né? Essa altitude angular vai ser o seno do observador, pegando a altura do Sol e pegando a distância total do Sol até o observador. Ok? Então, ele vai começar aqui no 90 graus. Vocês podem ver aqui, ó, a altitude angular do Sol 90 graus. E eu vou colocar para tocar a animação. Vou tocar ela numa velocidade relativamente baixa para ficar fácil acompanhar. Como vocês podem ver, eu vou deixar aqui bem enquadrado e deixar tocando. Vocês podem observar o relógio começou a andar. O Sol plano, ele sai do meio-dia bem acelerado, bem rápido. Afinal, ele está próximo do observador. E a perspectiva com o objeto em movimento diz que quando o objeto está próximo do observador, ele vai perceber o objeto se movendo muito mais rápido do que ele realmente está. Okay? É a mesma noção de você ver a moto se aproximando bem devagarinho. Quando ela passa por você, a moto passa muito rápido e depois ela se distancia aparentemente devagar. Então, a princípio, o Sol plano correria o céu muito mais rápido do que o Sol real. A gente pode observar que agora que o Sol real está chegando na metade das marcações, enquanto o Sol plano já fez lá 3/4 das marcações. Né? Mas como todo objeto que está se distanciando do observador, ele vai começar a diminuir de velocidade. E o Sol real ele vai alcançar o Sol plano. O Sol observável ele vai alcançar o Sol plano. Ok? E, bom, justamente pelo fato do Sol plano estar o tempo todo acima da Terra, quando estourar o tempo de anoitecer, ele não vai ter se posto. Ele não vai ter esse posto porque ele ainda está acima do plano, ele vai continuar visível. Se a gente observar aqui, ó, a altura angular do Sol ainda é de 15 graus. O Sol real se pôs, o Sol real alcançou o horizonte e a altura do Sol plano ainda é de 15,37 graus. Vamos observar a diferença de tamanho também. Eu vou devolver a animação para o zero. Quando começa, os dois estão do mesmo tamanho. Quando eu passar aqui, quando eles estiverem a uns 45 graus de inclinação, o Sol plano ele vai estar um pouco menor. Observe que essas marcações elas possuem o mesmo tamanho do Sol real, mas o Sol plano, pelo fato de ele estar se afastando do observador, ele diminui o seu tamanho angular. Tanto que quando ele chega aqui na marcação de 15 graus, marcação aqui de 15, ó, o Sol real passa, ele não muda o tamanho angular dele, né? Mas o Sol plano estaria bem pequenininho, notavelmente pequenininho. E quando chegasse, né, 6 horas da noite, ele ainda não se pôs, ele ainda está a 15,37 graus ainda. A gente está a 15,37 graus de altitude no céu, enquanto que a gente observa o Sol real se pondo. Então é isso, galera. Essa aqui é a projeção. Você veria, se fosse o Sol, a Terra plana e lá de verdade, a gente veria ele se movendo muito mais rápido perto de meio-dia, né? Muito mais rápido perto de meio-dia, e ele ia frear de velocidade, né? Quando chegasse mais de tarde, tocar em outra velocidade. Ó, o Sol real ele continua fazendo 15 graus por hora, enquanto que o Sol plano ele faz uma quantidade, né, inconstante de graus por hora. Vou deixar aqui tocando em loop. O Sol da Terra plana ele vem diminuindo o tamanho angular conforme ele se afasta. O Sol real ele não muda de tamanho angular, né? E esse tamanho angular ele é calculado de acordo com a lei da trigonometria, tranquilo? Que é o tamanho angular do Sol, exatamente como previsto. Claro, ninguém observa um absurdo desse, né? E fica nisso, né?